Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre equação do segundo grau, tá bom? Vamos lá. Primeiramente a gente vai relembrar o assunto de equação do primeiro grau que a gente viu na aula passada. Na aula anterior vimos que uma equação do primeiro grau é dada pela seguinte expressão: ax mais b igual a zero. Esse é o formato de uma equação do primeiro grau. Vimos também que uma equação do primeiro grau possui os seguintes elementos. Vamos ver um exemplo novamente de uma equação do primeiro grau. Nós temos 2x mais 9 igual a 81. Lembrando, pessoal, que a incógnita x está elevado a 1. Portanto, o 1 é o grau dessa equação. E assim nós temos uma equação do primeiro grau. O x é a nossa incógnita. E o termo antes da igualdade a gente chama de primeiro membro. E o termo depois da igualdade a gente chama de segundo membro. Pessoal, uma equação do segundo grau com uma incógnita x é toda a equação representada pela seguinte forma: ax elevado a 2 mais bx mais c igual a zero. Esse é o formato, pessoal, da nossa equação do segundo grau. Vocês percebem aí que a nossa incógnita x está elevado a 2, ou seja, 2 é o grau dessa equação, tá bom? Pessoal, o a, o b e o c são números reais, sendo a um valor diferente de zero, ou seja, não pode ser igual a zero, e x representa o valor desconhecido, que é a nossa incógnita. Nas equações do segundo grau com a incógnita, que é essa equação entre parênteses, representada por ax elevado a 2 mais bx mais c igual a zero, os números reais, que é o a, o b e o c, são chamados de coeficientes da equação, tá bom, pessoal? Coeficientes da equação. Assim, a gente tem o a, o coeficiente a, ele acompanha o x elevado a 2, tá bom? Nós temos que o número b é o coeficiente que acompanha o x, tá ok? E o c é o coeficiente sem incógnita, ou o termo independente de x, ou seja, o número c, ele não vai acompanhar nenhuma incógnita, ele vai estar sozinho, tá bom, pessoal? Então é isso. O a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, o b é o coeficiente que acompanha o x somente, né, elevado a 1, e o c é o coeficiente sem incógnita, ou seja, sem acompanhante, tá bom? Beleza. Pessoal, para que isso fique mais claro, a gente vai ver alguns exemplos. Exemplo 1, nós temos o 2x elevado a 2 menos 2x menos 40 igual a zero. Pessoal, essa equação aqui é uma equação do segundo grau com a incógnita x, em que o a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ou seja, o x elevado a 2, você percebe que é o 2, tá bom? B é o coeficiente que acompanha o x elevado a 1. Nesse caso, é o menos 2. E o c, pessoal, como a gente viu agora há pouco, é o termo independente, ou seja, ele não tem acompanhante. E você percebe nessa equação que o menos 40, ele não tem acompanhante. Ele não acompanha o x. Portanto, c é igual a menos 40. É o nosso termo independente, tá bom? Tá ok? Vamos ver aqui outro exemplo. Nós temos a equação x elevado a 2 menos 25 igual a zero. Essa equação, pessoal, é uma equação do segundo grau com a incógnita x, tá bom? Em que o a, que é o termo que acompanha o x elevado a 2, nesse caso aqui, é igual a 1, tá bom? Só, pessoal, que a gente não tem o termo que acompanha o x. Ou seja, como a gente não tem o termo que acompanha o x,
a gente chama de zero, tá bom? Então B é igual a zero, porque B é o termo que acompanha o x, a gente não tem, então a gente chama de zero. C, pessoal, é o termo independente, ou seja, é aquele termo que não tem acompanhante. Nesse caso dessa equação, você percebe que o termo que não tem acompanhante é o menos 25. Então, menos 25 é o coeficiente, tá bom? Ou seja, o termo independente é o C, tá ok? Eu espero que vocês tenham compreendido isso. E nós temos aqui o 6x elevado a 2 menos 9x igual a zero. Essa aqui também, pessoal, é uma equação do segundo grau, com a incógnita x. Você percebe que A, que é o termo que acompanha o x elevado a 2, é 6. Você percebe que o B, que é o coeficiente que acompanha x, é menos 9, tá bom? Só que você não observa o termo independente, ou seja, aquele coeficiente que não acompanha o x, não acompanha nenhuma incógnita. Como você não percebe ele, como não tem ele, então a gente disse que o C é igual a zero, ou seja, é o termo independente, tá bom? Pessoal, a gente vai falar agora sobre a equação completa e a equação incompleta. Como a gente viu anteriormente, pela definição, em uma equação do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero, tá bom? O A não pode ser zero. Porém, podemos ter o coeficiente B igual a zero ou o coeficiente C igual a zero, tá bom? Assim, pessoal, a gente tem que quando B for diferente de zero e C for diferente de zero, ou seja, B não for igual a zero e nem C for igual a zero, a equação do segundo grau a gente chama de uma equação completa, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui essa equação: 5x elevado a 2 menos 8x mais 3 igual a zero. Pessoal, essa aqui é uma equação completa. Por quê? Porque o coeficiente A é igual a zero, o coeficiente B, que é o que acompanha o x, é menos 8, ou seja, ele não é zero, tá bom? E o C, o termo independente, ou seja, aquele que não tem acompanhante, é igual a 3, ou seja, ele não é zero. Então, como B não é zero e C não é zero, então, de acordo com a propriedade acima, quando B for diferente de zero e C for diferente de zero, a gente chama essa equação de uma equação do segundo grau completa, tá ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Nós temos o y elevado a 2 mais 12y mais 20 igual a zero. Pessoal, essa equação aqui é uma equação completa, tá bom? Nós temos o coeficiente de y elevado a 2, que é o A, que é igual a 1. Nós temos o coeficiente do y, que é o B, que é 12. E nós temos o C, que é o termo independente, que não tem acompanhante, que é igual a 20. A gente percebe, pessoal, que o B não é zero e o C não é zero. Portanto, a gente chama essa equação do segundo grau de uma equação completa. Pois bem, pessoal, agora a gente vai ver uma equação do segundo grau incompleta, tá bom? Já é o contrário, pessoal, da equação do segundo grau completa. Por quê? Porque nesse caso aqui, se B for igual a zero e C for igual a zero, a gente disse que a equação do segundo grau ela é incompleta, tá bom? Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Nós temos aqui essa equação: x ao quadrado menos 81 igual a zero. Pessoal, essa aqui é uma equação incompleta. Por quê? Você percebe que o A é igual a 1, beleza. O A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, a gente sabe que é 1. Porém, pessoal, o B, que é o coeficiente que acompanha o x, não tem na equação. Se não tem, o nosso B é igual a zero. O C, que é o termo independente, ou seja, aquele que não acompanha o x, é menos 81. E nós temos aqui, o C é igual a menos 81. Portanto, pessoal, essa equação é uma equação incompleta. Por quê? Porque nós temos que o B é igual a zero. Como está descrito
na propriedade acima, se o b for igual a zero, a gente disse que a equação do segundo grau é uma equação incompleta. Vejamos aqui, pessoal, outro exemplo. Nós temos a equação 10t elevado a 2 mais 2t igual a zero. Essa equação também é uma equação incompleta. Nós temos o coeficiente a, que acompanha o t elevado a 2, que é 10. Nós temos o coeficiente b, que acompanha o t, que é 2. Porém, pessoal, a gente não tem o termo independente. A gente não tem o termo sem acompanhante. Como a gente não tem, a gente chama c de zero. Então, pessoal, como diz a propriedade acima, se c é igual a zero, a equação do segundo grau é incompleta, tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo. Nós temos o 5y elevado a 2 igual a zero. Pessoal, essa aqui é uma equação incompleta. Por quê? Primeiro, você tem um coeficiente que acompanha o termo elevado a 2. No caso, o y ao quadrado, né? O y elevado a 2. Então, nós temos o coeficiente do y elevado a 2, que é 5. Porém, pessoal, a gente não tem o coeficiente do y, né? Do termo que é elevado somente a 1. A gente não tem também o coeficiente do termo independente, porque não tem, pessoal, o termo que acompanha o x, ou no caso o y, e não temos o termo independente, sem acompanhante. Como a gente não tem, a gente chama b de zero e c de zero. Portanto, essa é uma equação incompleta, porque tanto b como c é igual a zero. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto. Por hoje é só. Obrigado pela atenção. Um forte abraço e até a próxima aula. Lembrando, pessoal, que eu vou mandar também uma atividade sobre equação do primeiro grau, que foi o assunto da aula anterior, e a equação do segundo grau, que é o assunto dessa aula, tá bom? Façam essa atividade porque eu vou corrigir ela. Fique com Deus, pessoal, e tchau, tchau.